Muito bem, de volta para falar sobre política. Quem mais entende dos bastidores da política está sempre aqui comigo nesse horário. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Como é que estão as coisas hoje? Incendiado. Brasília está pegando fogo. Brasília está incendiado. Eu encontrei agora aqui na chegada na televisão, Gustavo tem razão. Sim, preocupação muito grande. Mas antes que eu explique a razão dessa subida de temperatura hoje, nessa reta final da campanha presidencial, o staff de Lula, o staff da campanha Paulo, só vai sair na sexta-feira para o debate que será no Rio de Janeiro. Não sai mais, fica lá. Centralizou tudo em Uberlândia, visitando hoje. Aí estão os dois, cada um usando sua estratégia, e elas são válidas porque a pessoa escolhe o que acha que é melhor para si, sim, não é verdade? Então, isso está estabelecido. Agora, saíram duas pesquisas hoje de manhã, de intenção de voto, uma do Poder Data e outra da Genial Quest, e curiosamente as duas com os mesmíssimos números, 53 a 47 para Lula, oscilando aí no empate técnico dentro daquela margem de erro. E são os mesmos números da pesquisa que foi divulgada ontem. Também. Né? É que vocês lembram que a campanha do presidente Bolsonaro denunciou, numa entrevista do ministro Fábio Faria, e não é Faria, inserções da campanha de Bolsonaro na quantidade estabelecida pela legislação eleitoral. O ministro-presidente do TSE cobrou provas. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui no telão parte desse relatório. Se você olhar direitinho, nós temos a Band News de João Pessoa, está aqui em terceiro lugar. Descendo um pouco mais, você encontra Arapuã, Campina Grande, estou dizendo apenas as da Paraíba, Tabajara AM, e ainda tem uma emissora de Cajazeiras, a Patamuté. Sim. Então isso aqui é um trecho do relatório dessa empresa contratada chamada Audience, que fez um diagnóstico da falta... E lá na ponta, se você olhar, tem a falta de inserções, ou as veiculações que foram feitas, resultado, isso foi apresentado. O pessoal de Bolsonaro contratou mais duas empresas de auditoria, além dessa aí. E para você que está em casa entender, Anchieta sabe por que a gente lida com isso? Quando alguém chega aqui na televisão e vem botar um comercial, esse comercial chega ou diretamente pelo cliente ou por uma agência. E aí ele vai dizer, eu quero 10 inserções por dia dentro do programa Em Dia, dentro do IT Notícias, do esporte e tal. E ele contrata normalmente uma empresa para acompanhar se aqueles comerciais dele estão saindo naquela hora, que é para depois ele pagar. Segundo se informou, nenhuma empresa acompanhando para o TSE, mas as campanhas fazem o seu acompanhamento. De manhã, um servidor do TSE responsável pelas inserções nas emissoras de rádio denunciou à sua chefe imediata que uma emissora de Minas Gerais teria veiculado 100 vezes a menos ou deixado de veicular 100 vezes as inserções de Jair Bolsonaro. Vou pedir para colocar no telão o que foi que o TSE fez agora de manhã. O TSE resolveu, publicou já no Diário Oficial da União, agora de manhã está aí, uma portaria de exoneração de um senhor chamado Alexandre Gomes Machado. Ele é do TRE do Distrito Federal, mas estava à disposição do TSE e vinha já há um bom tempo trabalhando nesse setor de inserção das veiculações políticas. E nomeou em lugar dele André Barbosa dos Santos, foi expulso praticamente de dentro do TSE, pelos seguranças, removido, tiraram o crachá dele, mandaram embora. E ele atravessou, e um delegado que estava de plantão tomou o depoimento, o rapaz dizendo que desde 2018, desde a outra campanha, que ele denuncia lá dentro, incendiou, porque era o mote que a campanha de Bolsonaro queria, para dizer que tem irregularidade no processo eleitoral brasileiro. Isso, deram o mote. Nós já sabemos que o presidente Bolsonaro, seus ministros, seus assessores, não confiam no TSE, não confiam no Alexandre de Moraes, não confiam no ministro Edson Fachin, não confiam em Barroso. E agora, como é que fica? Como é que vão reparar esse prejuízo aí que a campanha de Bolsonaro está alegando agora? Dá tempo? É moído. Hoje é quarta-feira. Só temos mais 2 dias Isso tem desdobramentos. O TSE, agora há pouco, divulgou uma nota dizendo que essas mudanças são corriqueiras. O rapaz disse, não, eu na hora em que denunciei que uma emissora tinha confirmado que tinha deixado de veicular propaganda de Bolsonaro, a minha chefe mandou segurança me botar para fora e tomaram meu crachá. É estranho, né? Então, alguma coisa tem que ser explicada. Eu não sei quem, nem como, nem quando. Nas próximas horas deve vir mais moído por aí. Muita coisa. Vamos para o plano local? As passagens nos transportes intermunicipais para aqueles eleitores que estão numa cidade e vão votar em outra começaram a ser emitidas agora de manhã.
Então, teve movimentação nos terminais rodoviários. A gente tem, inclusive, aí algumas imagens do pessoal buscando lá as passagens bastante e tal. movimento, Essas viagens acontecerão de sábado até a segunda-feira, mas o pessoal já foi buscar hoje porque quer garantir direitinho para evitar atropelos de última hora. E a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, o pessoal da segurança do governo do estado da Paraíba também começou a adotar as medidas de deslocamento dos contingentes policiais para as cidades. Aí temos imagens. Soldados militares de várias patentes que trabalham, por exemplo, em João Pessoa, aí precisam ir para Princesa Isabel, para Cajazeiras, para Patos. Esse contingente começou a ser distribuído hoje de manhã. Muito bem, muita movimentação. Muita movimentação. E a Justiça Eleitoral, por sua vez, também toma as últimas medidas em relação à distribuição de urna, lacre de urna, aqueles procedimentos todos que a gente sabe que acontecem nesse tempo. A Justiça Eleitoral fez uma reunião com os partidos ontem aqui em Campina Grande. Sim. Para quê? Para estabelecer os locais das prováveis comemorações no próximo domingo. Sim. Por quê? Lula ou Bolsonaro, um dos dois ganha, não ganha? Sim. Aqui, ou João ou Pedro. Não tem para onde. Então, ficou estabelecido o quê? Para evitar briga, confusão, desentendimento. A campanha vitoriosa de governador vai comemorar no Parque do Povo. E a campanha vitoriosa de presidente da República vai comemorar na Praça da Bandeira. Suponhamos que Bolsonaro seja o presidente eleito e Pedro Cunha Lima seja o presidente eleito. Então, Pedro fica no Parque do Povo e o pessoal de Bolsonaro pode dizer, não, Pedro ficou neutro, a gente vai para lá. Não pode? Pode. E se o governador eleito for João Azevedo e o presidente eleito for Bolsonaro? Então, a turma de João vai ficar no Parque do Povo, João não votou em Bolsonaro e a turma de Bolsonaro fica na Praça da Bandeira. Agora, para Pedro, se for o eleito ficando no Parque do Povo, tanto podem os lulistas como os bolsonaristas. Não é verdade? Agora, só que o risco que você corre, que pode ser o contrário também, por exemplo, Lula eleito presidente e Pedro eleito governador, ninguém sabe de nada, tudo pode acontecer, tudo. né? Mas o Pedro disse, eu pedi voto para os dois. Aí você fica, por exemplo, numa situação de Bolsonaro e João, você pode ter um confronto ali, porque é muito perto ainda. Praça da Bandeira com o Parque do Povo. Agora, a Justiça Eleitoral também estabeleceu uma coisa e o pessoal concordou e assinou um termo lá de ajustamento para que qualquer que seja o resultado, quem quer que ganhe, 23 horas, 11 horas da noite, encerra tudo. Não pode passar de 11 horas. Difícil é segurar esses bebuns aí depois disso. A gente sabe como é que essas coisas acontecem, né? O que estamos torcendo aqui é para que, independente de quem ganhe, que tenhamos um clima de paz, de tranquilidade, de civismo e que impere o espírito democrático. Se bem que depois desses acontecimentos da manhã de hoje, honesto e sinceramente, a gente não pode fazer uma previsão de nada. E ainda tem coisa para acontecer. Aquele meu amigo lá de Brasília, que tem aquela bola de cristal que fica girando, ele disse, olha, prepare-se que isso é só o começo, viu? Meu amigo. Boca maldita de hoje, calçadão da Cardoso Vieira. O candidato de Cássio Cunha Lima a prefeito daqui a 2 anos vai ser o mesmo de Romero Rodrigues? Eu não aposto nada. Não arrisca, não. Eu não. Aliás, aquela boca maldita de ontem, meu amigo, está repercutindo. Imagino. Você não tem ideia, viu? Imagino. Mas o pessoal tem razão de fazer esses questionamentos, né? Não é brincadeira, não. Pegando fogo. É isso aí. Aí a gente lembra de colegas que dizem tudo pode acontecer, inclusive nada. É verdade. É isso, gente. Amanhã você vai estar na companhia de Bruna Moraes aqui. Bruna Moraes. Mas ela disse que vai me esperar aqui para rimar com um ananás. Ah, é? Muito bem. Tá certo, então. É a compensação. Ananás, para quem não sabe, é abacaxi. Como a Bruna é de Sapé, terra do abacaxi, outra vez ela presenteou a nós dois aqui com abacaxi. Eu imagino que amanhã deva ter um por aqui também. Falta não. Até bolo de abacaxi, doce de abacaxi, tem tudo. Pois é. Até amanhã, então. Amanhã não, até sexta, amanhã você aqui com Bruna. Ok. Isso aí.